Olá, vamos a mais uma aula de português com Shirley Melo. Hoje, trazendo para vocês um assunto de gramática, vamos falar sobre verbo. Então, quando eu falo sobre verbo, preciso trazer para vocês vários outros assuntos que envolvem o assunto verbo, certo? Quando a gente fala em verbo, a gente tem aí pessoa do verbo, número do verbo, tempo do verbo. Temos também a questão da conjugação, das terminações das conjugações, certo? Então, vou apresentar para vocês cada um dessas variações que nos é apresentada quando a gente fala sobre verbo. Verbo nos traz pessoa, número e tempo. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Número, singular, plural. Tempo, presente, pretérito ou passado, que a gente pode usar os dois termos, pretérito ou passado, e o futuro. Apresentando cada um desses a vocês, vamos falar primeiro sobre pessoas do verbo. O verbo varia de acordo com as pessoas gramaticais. Essas pessoas gramaticais nos aparecem de três formas. Primeira pessoa, que é eu, nós. A que fala, a pessoa que fala, a pessoa que está falando. Segunda pessoa, tu, vós. A quem fala, né? Sobre quem estamos falando, de quem estamos falando. A terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. De quem se fala, sobre quem estamos falando, certo? Então, pessoas do verbo, primeira, segunda, terceira. Primeira pessoa temos eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Quando eu me refiro a número do verbo, a gramática nos traz que essa variação do verbo em número é semelhante, é muito parecida com das outras palavras variáveis. Quando a gente fala em número de substantivo, a gente traz da mesma forma, singular, plural. Dessa forma, número do verbo também nos aparece singular, plural. No singular, refere-se apenas a uma coisa ou uma pessoa. Já no plural, refere-se a mais do que uma coisa ou uma pessoa. Então, singular, uma única coisa ou pessoa. No plural, várias coisas ou várias pessoas. Trago aí para vocês um exemplo do verbo saltar. Temos aí as três pessoas, né, do verbo. Essas três pessoas, elas se dividem em singular, plural. Lembra que a primeira pessoa é eu, nós. Eu no singular e nós no plural. A segunda pessoa, lembrando lá, né, no slide anterior, segunda pessoa, tu, vós. Tu no singular e vós no plural. Já a terceira pessoa, no singular, ele, ela. No plural, eles, elas. Certo? Conjugando o verbo saltar, fica dessa forma. Eu salto, tu saltas, ele ou ela salta. Nós saltamos, vós saltais, eles ou elas saltam.
quando a gente se refere a tempo, o tempo verbal, ele indica o momento da realização da ação. O tempo verbal, ele mostra o tempo que está acontecendo ali, aquele fato, aquela ação. E esse tempo, ele nos aparece, ele se apresenta, né, como presente, pretérito passado e o futuro. Então, o tempo, ele é dividido em 3 fases, né? O presente, que indica que a ação se realiza atualmente, nesse exato momento, agora. Nos aparece também no pretérito passado, que pode ser usado as duas formas, ou eu falo pretérito, ou eu posso, da mesma forma, falar passado. E nesse tempo, ele indica que a ação é anterior ao momento atual, certo? Ele indica que essa ação já aconteceu. Já o tempo futuro, ele indica que a ação ainda irá se realizar no momento posterior. Então, revisando aí, temos pessoas do verbo, primeira, segunda e terceira. Essas pessoas, elas se dividem. Quando a gente entra em números, elas se dividem em singular e plural. Eu, tu, ele ou ela no singular. Nós, vós, eles ou elas no plural. Além das pessoas. Do número, temos o tempo. O tempo, ele nos aparece em 3 tempos, né? O tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. O tempo presente indica que a ação está acontecendo agora, nesse momento. O tempo passado indica que ela já aconteceu. E o tempo futuro, que ela ainda irá acontecer. Entrando em verbos, na questão da conjugação, temos aí uma pergunta para vocês. O que são verbos? O que seria verbos, né? O que é o verbo? Então, eu respondo a vocês que verbos são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Então, a gente tem que lembrar que, quando estamos falando sobre verbo, tudo que indicar uma ação, um estado ou uma mudança de estado, ou então um fenômeno da natureza, podendo ser conjugado, será verbo. Trago para vocês essa imagem e 3 perguntas para vocês, né? 3 questionamentos. O primeiro questionamento: o que as crianças estão fazendo com o gato? O segundo: e o cachorro? O terceiro questionamento: o que a menina está fazendo com a flauta? Então, nas respostas, temos as seguintes. O que as crianças estão fazendo com o gato? As crianças estão brincando com o gato. E o cachorro? O cachorro está latindo. O que a menina está fazendo com a flauta? A menina está tocando. As palavras destacadas: brincando, latindo, tocando. Todas essas 3 palavras indicam uma ação. O que as crianças estão fazendo? Brincando com o gato. Então, a ação aí é brincar. O que o cachorro está fazendo? O cachorro está latindo. A ação que o cachorro está praticando é latir. O que a menina está fazendo com a flauta? A menina está tocando. A ação que a menina está praticando, aí no caso, é tocar. Certo? Verbo são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Vejamos alguns exemplos, né? Outros exemplos eu trago para vocês. Ação: eu jogo bola.
estado. Ana está alegre. Mudança de estado. Maria ficou muito triste. Fenômeno da natureza. Choveu muito ontem à noite. São alguns exemplos de verbos indicando ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Explicando cada um desses, né? Cada um dessas indicações que o verbo nos traz, nos indica, né? Nos mostra. Quando a gente fala em ação, são verbos que indicam ação, algum acontecimento, uma atividade que se passa em nossa mente ou até um desejo. Então, quando a gente fala em verbo de ação, a gente está dizendo que é alguma coisa que está sendo praticada ali naquele momento, ou alguma coisa que estamos pensando ou até mesmo desejando, certo? Temos exemplos aí de verbos de ação. Correr, acontecer, pensar, pedir, patinar, estudar. Todos esses são exemplos de verbos que indicam ação. Os verbos que indicam estado são verbos que nos mostram uma condição ou estado de uma pessoa, animal ou lugar. É uma condição ou um estado, né? É a forma que aquela pessoa está se apresentando naquele momento. E essa indicação dessa situação, ela pode ser permanente ou temporária. Pode ser só um tempo, ou então é uma coisa que acontece diariamente, né? Na vida daquela pessoa. Então, como exemplos, a gente tem aí ser, estar, permanecer. Trago aí a imagem para vocês e a frase que diz assim: o menino está com frio. Esse é um estado que essa pessoa está, que o menino está, que pode ser permanente, ele mora num lugar frio e ele vai ficar com frio constantemente. Ou então pode ser só temporário, está chovendo, está muito frio, e naquele momento ele está com frio, certo? Os verbos de estar, eles nos trazem uma condição de permanência ou temporária, certo? Quando a gente fala em mudança de estado, indica uma mudança no estado ou situação, aquela condição que estava, e se aconteceu uma mudança de estado, certo? Exemplo aí, ficar, tornar-se, virar. Trago aí para vocês a imagem e a frase. Ana caiu e ficou triste. Por que mudança de estado? Ana estava feliz, estava tranquila lá. Né? Se a gente está falando de estado, usando a definição de estado, verbos que indicam a condição ou estado de uma pessoa, poderia dizer que Ana está feliz. Quando aconteceu a mudança de estado, Ana caiu e ficou triste. Ela ficou triste porque caiu, certo? Então, exemplo, ficar, tornar-se, virar. Beleza? Uma mudança de estado, né? Estava de uma forma e mudou o estado, então a situação que ela se encontra nesse momento. Quando a gente fala em fenômenos da natureza, indicam fenômenos naturais, né? Algo que é realizado pela própria natureza. Exemplos: chover, nevar, relampejar. Trago aí a imagem para vocês e a frase. Ontem choveu muito. Chover, a gente sabe que é um fenômeno da natureza. Ontem o sol estava muito forte. Ontem ventou muito. Tudo isso fenômenos provocados pela própria natureza. Falando sobre verbo, não tem como a gente deixar de falar sobre as 3 conjugações, né?
E ao falarmos sobre as conjugações do verbo, é importante sabermos que ela possui três variações, né? São três conjugações. Primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Na primeira conjugação, esses verbos eles vão terminar em AR. Ar. Exemplos: cantar, estudar, falar. Na segunda conjugação, esses verbos irão terminar em ER. Er. Exemplos: correr, comer, ler. E na terceira conjugação, esses verbos irão terminar em IR. Ir. Exemplos: sorrir, partir, fugir. Trago para vocês a conjugação do verbo vencer nos tempos presente, pretérito passado e futuro. Temos aí o verbo vencer nas três pessoas do singular e nas três pessoas do plural. Quando a gente fala em passado, a gente lembra que estamos nos referindo a antigamente, ontem, antes, naquela época. Então, o verbo vencer será conjugado da seguinte forma: eu venci, tu vencestes, ele ou ela venceu, nós vencemos, vós vencestes, eles ou elas venceram. Certo? Quando a gente fala em presente, nos referimos a hoje, o agora, atualmente, hoje em dia, neste momento, no momento, no presente. E o verbo vencer, ele é conjugado da seguinte forma: eu venço, tu vences, ele vence, nós vencemos, vós venceis, eles vencem. Quando nos referimos a futuro, o futuro a gente sabe que ainda vai acontecer, né? Então, estamos falando do amanhã, do futuramente, do dia seguinte, do posteriormente, do após, do depois. E o verbo vencer, nas três pessoas do singular e nas três pessoas do plural, ele se conjuga da seguinte forma: eu vencerei, tu vencerás, ele vencerá. Nós venceremos, vós vencereis, eles vencerão. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em passado e futuro, as terminações, o som pode ser até parecido, mas aí a questão da escrita totalmente diferente. Quando a gente fala em passado, a terminação da terceira pessoa do plural, ela será feita terminada em M, tá? AM, EM, IM. Já no futuro, essa terminação será feita com o A, tio, O. Ela terminará em ão. Como aí no exemplo, né? Eles venceram no passado e eles vencerão no futuro, certo? Guarda aí essa dica. Conjugação do verbo falar no tempo presente. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Eu vou deixar para vocês uma atividade. Eu quero que vocês peguem o caderno
A gente já tem aqui a conjugação no tempo presente do verbo falar. Quero que vocês conjuguem o verbo falar no passado e no futuro, certo? O presente eu já fiz, tá aqui. Aí eu quero que vocês conjuguem o verbo falar no tempo passado e no tempo futuro. Aí vocês vão realizar a atividade no caderno e vão me mandar um áudio com essas conjugações, nesses dois tempos, o passado e o futuro. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O assunto é muito interessante, não é? Sempre será visto durante toda a vida acadêmica da gente, toda a vida de estudo que a gente tiver, esse assunto estará incluído. Então, revejam com calma o vídeo, se for necessário. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Cheiro para vocês e até a próxima aula. Olha a atividade, hein?